Olha, essa é uma dúvida muito comum entre desenvolvedores, principalmente desenvolvedores iniciantes. Eu já tive essa dúvida lá atrás também, e é por isso que hoje eu vou te contar qual é a diferença entre DTO, DAO e Repository. Contar, inclusive, que eles possuem uma certa intersecção, mas entender o papel desses caras dentro de uma aplicação faz muita diferença no momento de desenvolver. Então, vem comigo que tá imperdível esse vídeo, pessoal. Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Laka, é um prazer ter você aqui no meu canal. Antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui para você, dar essa força aí que vai fazer muita diferença para mim aqui, tá certo, pessoal? E para começar o vídeo, vamos para essa imagem que eu criei aqui para mostrar para vocês. Olha só que interessante. Nessa imagem, nós temos um modelo de camadas aqui, uma aplicação, né, um modelo de aplicação de camadas aqui. Repara que ele está dividido em MVC aqui, Model, View e Controller. E o View, pessoal, para que você que talvez não saiba, é a parte onde o usuário consegue enxergar os dados, consegue fazer ações, consegue disparar ali eventos e tudo mais para conversar com a aplicação, tudo bem? E essa View, ela é responsável por captar esses dados do usuário ou mostrar dados para o usuário e enviar para o nosso controller. E ela envia essas coisas para o controller via request. No nosso caso aqui, nós estamos simulando uma API REST e essa API REST ela vai receber essas coisas via HTTP, com arquivos de JSON e tudo mais ali. Eu não quero entrar em muitos detalhes nesse critério, tá, pessoal? Mas quem recebe esses dados lá da nossa view, lá da nossa interface com o usuário, é o controller. O controller é responsável por pegar esses dados e simplesmente repassar ele para a camada de serviço. Não é a única responsabilidade do controller. O controller tem outras coisas que ele pode filtrar algumas coisas e tudo mais, mas uma das principais atividades que o controller faz é justamente pegar esses dados para passar para o serviço, depois pegar os dados que foram retornados do serviço e apresentar da maneira correta para a interface, tudo bem? Então, pessoal, repara o seguinte, isso aqui chegou como um request HTTP, mas na hora de nós transferirmos para a camada de serviço, onde começa a nossa camada de modelo aqui, tudo bem? Essa camadazinha laranja aqui no nosso desenho, nós utilizamos os tais dos DTOs aqui, tá certo? Mas que raios são esses DTOs, pessoal? DTOs, muito simples, Data Transfer Object. Nada mais são do que classes anêmicas. O que isso significa? Classes que não possuem regra de negócio, simplesmente utilizadas para guardar dados e transportar dados de uma camada para outra. Então, repara, nós estamos no controller, nós queremos enviar dados para o serviço, nós vamos enviar utilizando DTOs, tá certo? Os DTOs, eles são insanamente úteis para fazer isso. Nada mais são do que classes que não possuem regra de negócio para transportar dados de uma camada para outra. Legal, então aqui não temos problema nenhum para entender, né, pessoal? E agora que a coisa pega, porque nós vamos entrar no mundo do repository e do DAO, que às vezes dá um nó na cabeça mesmo, tá, pessoal? Olha só, quando o serviço ele pega esses dados, ele vai começar a processar, ele vai realmente executar esse caso de uso do usuário, a intenção do usuário, ele vai ter que executar algum serviço ali da nossa aplicação. Quando ele está trabalhando com isso, pessoal, repara, o serviço e o repository, eles possuem acesso a essa tal de entidade aqui. Primeiro, vamos entender quem que é a entidade, que é muito importante para a gente. A entidade, ela é a representação de algo do nosso problema, pessoal. Tudo que precisa de um identificador, tá certo? Dentro do nosso problema, nós vamos chamar ele de entidade, tudo bem? Só que essa entidade aqui, ela faz parte do nosso modelo, do nosso domínio, do nosso negócio, tá certo? Então, se nós estamos fazendo, por exemplo, uma aplicação de newsletter, essa entidade aqui, ela poderia ser um usuário dessa newsletter. Ela poderia ali ter nome, e-mail, mas ela também precisa de um identificador para eu saber quem é cada um, tudo bem? Poderia estar usando esse identificador como e-mail também, não tem problema nenhum. Mas o fato é, a entidade, eu preciso realmente identificar quem é essa coisa, tá certo? Essa pessoa, esse usuário, esse objeto, depende muito de qual problema que você está tratando. E reparem o seguinte, o serviço, ele consegue se comunicar com a entidade. Só que o repositório também. Então, que raios é o repositório, pessoal? O repositório, ele é uma interface da nossa camada de persistência, tudo bem? O que significa camada de persistência? Se é aquele lugar onde nós vamos... A camada de persistência ela é responsável por salvar os dados, seja no banco de dados,
seja em algum lugar em formato de arquivos, enfim, não interessa muito o formato que você vai salvar esses caras, se vai ser no banco de dados, se vai ser de alguma outra forma, mas ele é o cara que vai fazer essa interface. E essa interface aqui do repository, ele possui regras de negócio. Por quê? Porque, por exemplo, ele sabe transformar a entidade lá que nós temos, que resolve o nosso problema, que possui regras de negócio, em algo que vai para o banco de dados, no nosso modelo lá do banco de dados. Pensem o seguinte, pessoal, essa entidade aqui, ela não é uma tabela do banco de dados, tudo bem? Mas, eventualmente, se nós quisermos salvar essa coisa em um banco de dados, nós vamos ter que transformar esse cara numa tabela, tá certo? Em uma representação da tabela, por exemplo, ou em algum documento do MongoDB, ou em um arquivo. Eu posso estar salvando essas coisas em PDF de alguma forma, não sei, ou em formato JSON, talvez. Então, nós precisamos transformar essa entidade nesse modelo que nós vamos utilizar para salvar. E principalmente, nós também, depois, temos que ser capazes de transformar esse modelo que nós salvamos na entidade. E é isso que o repository faz. Isso é um dos principais papéis do repository. É entender como que ele vai fazer essa transformação de entidade para modelo lá do nosso banco de dados, do nosso bucket lá na Amazon, ou coisas desse tipo, tá certo? Então esse cara aqui, ele possui regras de negócio e ele é responsável por fazer essa camada de abstração, de transformação de entidades em modelos lá do nosso banco de dados e tudo mais. E por último, pessoal, nós temos o tal do DAO aqui. E repara o seguinte, o repository, ele pode utilizar DAOs para falar com o banco de dados. O que significa DAOs, né? Vamos começar por aí. DAOs, pessoal, nada mais são do que os tais dos Data Access Object. Ele simplesmente é uma interface. Repara, eu não estou falando aqui que ele é uma classe. Ele é uma interface de abstração que vai me permitir a comunicação com o nosso banco de dados, com a nossa Amazon, com a nossa AWS, enfim. Independentemente do lugar onde nós estamos salvando essas coisas, o DAO ele vai servir para isso. Mas qual que é a diferença, pessoal, então, do DAO com o repository? Lembra que o repository ele tem regra de negócio para transformar a entidade no modelo que vai ser salvo no banco de dados? Pois bem, o DAO ele nunca vai acessar essa entidade aqui das nossas regras de negócio. Ele nem sequer precisa ter conhecimento dessa entidade. Ele não é feito para isso. Ele é feito simplesmente para abstrair o acesso dessas informações com o banco de dados. Em outras palavras, esse DAO aqui é lá que nós vamos colocar, por exemplo, os nossos comandos SQL, os nossos comandos ali do Mongo para salvar essas coisas lá, ou até mesmo aquele código mais baixo nível de comunicação com a AWS. Qualquer coisa nesse sentido, pessoal. Data Access Object é literalmente o que o nome fala. É uma interface de abstração para acessar esse objeto. Seja salvar esse objeto lá, ou seja recuperar esse cara. Agora, transformar esse objeto, essa tabela ou esse arquivo que a gente tem, em entidade do nosso problema, em regra de negócio, quem faz isso é o repository. É muito importante vocês entenderem isso aqui. E para fixar isso aqui melhor, eu preparei um exemplo que está bem legal. Vou deixar o link aqui na descrição para o repositório do GitHub, tá certo, pessoal? E este exemplo eu criei aqui utilizando o Java, utilizando o Spring. Eu criei uma API REST utilizando o Spring e algumas boas práticas aqui. E também utilizando o Gradle. Se você não trabalha da maneira que eu trabalho aqui, pessoal, vou deixar um link aqui na descrição para você conseguir instalar o WSL na sua máquina, para você conseguir instalar o VS Code, o Java e o Gradle da maneira profissional, da maneira que eu trabalho aqui, tá certo? E se você tem mais interesse para aprender a programar, se tornar um programador profissional de verdade, vou deixar o link aqui na descrição para o meu curso do Zero a Programador. Nele, você vai conseguir sair do total zero até se tornar um programador profissional de verdade. A ideia é realmente passar por diversos pontos teóricos que você só encontraria numa universidade federal e também passar por frameworks, por ferramentas que são utilizadas no mercado de trabalho, que você vai acabar tendo que saber essas ferramentas para conseguir um bom emprego, tá certo? Dá uma olhadinha lá, nesse momento as inscrições estão fechadas, a turma está fechada, só que se inscreve lá na lista de espera, que assim que surgir vaga, eu vou entrar em contato com você, tá certo? Vamos lá, pessoal. Então, nessa aplicação aqui, olha só que simples. Primeiro, ela é uma aplicação de cadastro de usuário, uma aplicação muito simples. Eu vou colocar ela para rodar, vou dar um Gradle Run aqui rapidinho, deixa ela executar.
Uma vez que ela tenha executado, eu vou rodar os nossos endpoints aqui, tudo bem? Então, se eu acessar a nossa aplicação por esse endpoint, nós vamos simplesmente retornar o que está lá dentro. Nesse caso aqui não tem nada lá dentro ainda, nós não salvamos nada, então por isso que veio dessa forma, tá certo? Agora, se eu mandar um request para esse endpoint aqui no formato post, com o verbo post, nós vamos salvar o John utilizando esse john@gmail.com lá, tudo bem? E aqui me retornou o ID dele, um identificador único desse cara. O John, ele é uma entidade do nosso problema lá, tudo bem? E além disso, como regra de negócio, eu implementei aqui a alteração do nome. Coloquei aqui alguns requisitos nessa alteração, tamanho mínimo de letras, de caracteres e tudo mais, enfim. Coloquei algumas regras de negócio aqui, justamente para representar o nosso problema, tá certo? E para fazer isso, pessoal, nós vamos mandar um request nesse endpoint aqui com um novo nome. Então, se a gente pegar aqui só para vocês verem, nós temos o John cadastrado, tudo bem? Então, agora vamos alterar esse nome. Chamei aqui o endpoint de alterar o nome. Em teoria, ele alterou aqui porque ele retornou o ID para mim. E agora eu vou enviar isso aqui de novo e repara que o nome lá está alterado, tá certo? O e-mail não, mas o nome sim. Então, essa é a nossa aplicação, uma aplicação super simples, que passa muito perto de um CRUD simples, mas que já vai dar para a gente entender aqui os conceitos de DTO, Repository e DAO. Vamos lá, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, olha só. A nossa aplicação, pessoal, ela aqui tem a entidade. E essa entidade é o usuário aqui, certo? É o que nós estamos representando aqui. Nós estamos falando desse cara aqui, tudo bem? Isso aqui é o nosso modelo de domínio, tá certo? Isso aqui é a nossa regra de domínio, tem que estar aqui. E repara que esse cara aqui, ele tem aqui um ID, um nome e um e-mail, mas principalmente ele não tem setters, tá certo? Por quê? Porque a ideia não é simplesmente uma classe anêmica com getters e setters. A ideia é que esse cara aqui, ele possui regras de negócio. E é por isso que, por exemplo, para alterar esse nome, nós temos aqui um método que nós chamamos de change name, que ele vai receber um novo nome desse cara, ele vai fazer alguns testes aqui, validar essas coisas e só alterar depois dessas validações. Nós estamos passando por regras de negócio aqui. Change name tem muito mais significado do que simplesmente um set name, tá certo, pessoal? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, aqui nós vamos resolver o nosso problema, nós vamos resolver aqui as nossas regras de negócio nessa entidade aqui, tudo bem? Legal, então esse cara aqui, de novo, né, só tem ID, nome e e-mail. Tudo bem, e agora, se nós subirmos um pouquinho, pessoal, olha só. Nós temos ainda a nossa camada de repositório, que é o cara responsável por transformar entidades no modelinho que vai lá para o banco de dados. E o repositório, inclusive, pode usar o DAO. E foi isso que eu criei aqui para vocês, olha só. Dentro aqui de repositories, nós temos uma interface aqui, tudo bem? Essa interface aqui é só para simplificar e espalhar essas coisas, para a gente não gerar acoplamento muito forte entre outras camadas que vão utilizar o repository. Só que nós temos a implementação desse repository aqui. E olha que interessante. Esse repository, ele usa um DAO. E esse DAO, ele tem aqui o que nós vamos chamar de user model. Por quê? User, pessoal, que são os caras que nós, por exemplo, vamos devolver nesses métodos, são as nossas entidades. Esses caras aqui. Agora, user model são os caras que nós vamos salvar no banco de dados. Os caras que vão ser salvos lá como arquivo, como coisas desse tipo, num bucket da AWS, por exemplo. Tudo bem? Então, esse cara aqui é o que representa esse dado salvo. E esse cara aqui é o que representa nossas regras de negócio. Repara o seguinte, o User Repository, ele conhece tanto a nossa entidade, quanto o modelo que vai ser salvo lá no banco de dados. E mais, pessoal, ele também utiliza aqui o que nós estamos chamando de User DAO. Também é uma interface aqui, porque é uma interface de acesso ao objeto. Vamos entender primeiro esse model aqui. Tudo bem? E esse model está dentro do DAO. E esse DAO aqui, esse model, ele está aqui. Perdão, eu cliquei errado. Não é esse cara que eu quero esse model e esse cara aqui. Esse model, pessoal, que nós estamos salvando no banco de dados, ele tem ID, ele tem nome, ele tem e-mail, só que ele também tem uma data aqui. Por quê? Porque quando eu criar esse cara lá no banco de dados, eu quero colocar uma data que ele foi criado. Isso aqui pode ser um requisito, por exemplo, de monitoramento. Tudo bem? Eu quero saber quando que essas coisas aconteceram, né? Então, por isso que faz sentido nós termos a data de criação lá no banco de dados, mas eu não preciso disso na minha entidade. Isso não é importante para resolver os meus problemas. Então, é isso aqui que eu quero que vocês entendam, pessoal.
cada coisa está separada no seu devido lugar. Então esse user model é a representação dessa entidade, da nossa entidade, no banco de dados. E repara, ele não conhece o user aqui, ele não tem necessidade de conhecer. Só que, pessoal, para facilitar a nossa vida, o que nós vamos fazer? Nós criamos mapeadores aqui que conseguem, por exemplo, pegar um user e transformar num user model. Ou o contrário, pegar um user model e transformar em user, tudo bem? Então, isso aqui são mappers justamente para nos ajudar a transformar uma coisa em outra, tá certo? Feito esses mappers, daí sim nós podemos... Deixa eu mostrar aqui um pouquinho do user DAO, por exemplo. Primeiro, nós temos o DAO Interface, ele é muito parecido com o Repository, mas não confundam. Repository tem regras de negócio de domínio, tá certo? DAO não possui, tudo bem? Então, o user DAO, pessoal, repara, ele só conhece user model. Ele não conhece user aqui em momento nenhum, a entidade user, tá certo? E ele, aqui, eu fiz uma implementação utilizando o HashMap, ou seja, nosso banco de dados ele tá meio que em memória, tá meio não, ele está em memória aqui pra gente, mas eu fiz dessa forma só para facilitar, para vocês não terem que subir um MySQL ou coisas desse tipo para salvar essas coisas lá. Mas poderia ter sido assim também, tá certo, pessoal? Então, aqui nós estamos salvando as coisas em memória. Nós temos aqui o getById, temos o getAll, temos o create, etc. Isso aqui simplesmente trabalha em salvar ou acessar os dados salvos aqui do nosso banco, tá certo? Nosso banco de memória. Então, beleza. Agora lá no nosso repositório, olha só que interessante. O User Repository, pessoal, ele vai trabalhar com uma interface de acesso aos dados, né, com um DAO aqui. Em particular, esse DAO, ele trabalha com o User Model aqui, tá certo? A modelagem de user aqui para o banco, onde eu chamei esse cara aqui, ele é recebido pelo nosso construtor aqui, a gente faz injeção de dependência aqui. E mais, a implementação agora, olha só que interessante. Vamos pegar a implementação do Create aqui, por exemplo. O Create, esse Create, ele recebe a nossa entidade. A nossa entidade, ela é convertida, ela é transformada em um modelo, em user model. E aí, pessoal, nós vamos utilizar o nosso DAO para salvar esse model. Tudo bem? Então, repara que aqui nós temos regras de transformação de uma coisa para outra. Nós temos regras de negócio aqui. Isso é muito importante de vocês entenderem. Tudo bem? Feito isso, aí sim nós vamos subir para a camada de serviço, onde nós temos uma camada super simples aqui. Esse cara, ele trabalha com repository, repara que ele nunca trabalha com user model. Olha só no nosso desenho, o serviço, ele nunca acessa o banco de dados, ele não acessa a DAO. Então, por isso que ele nunca precisa conhecer user model, tá certo? Então, ele só conhece um repository aqui e trabalha com user. Trabalhando somente com user, trabalhando aqui da maneira bonitona e também com DTOs, repara, as chamadas aqui, os retornos, tá? E os dados de entrada aqui são DTOs. Onde estão esses DTOs? Estão declarados justamente aqui no serviço. Nós temos DTOs de entrada e DTOs de saída de cada uma desses serviços aqui, tudo bem? Por exemplo, o change name, nós vamos receber aqui o nosso input de change name e o input de change name aqui nós vamos receber um ID e um nome, tá certo? Ele vai fazer toda a regra de negócio para trocar o nome do nosso usuário. E uma vez trocado, ele vai voltar aqui um service output. Então, nós temos o change name, service output aqui, que é onde é só o ID. Tudo bem? Então, repara que as coisas estão muito bem definidas aqui. E lá, o nosso controller, olha só que interessante, ele também trabalha com DTOs. O correto seria um DTOs de entrada e DTOs de saída aqui para o nosso controller também, tá, pessoal? Eu acabei não fazendo isso aqui, mas o correto seria ficar aí de atividades para vocês. Eu só criei alguns DTOs aqui, em outros eu estou retornando o DTO direto do serviço, tá certo? Mas repara o seguinte, nessa classe aqui, nós fazemos o build de user, e aqui é muito fácil saber que tem que ser do user, afinal de contas nós estamos no controlador do user, então nós sabemos que temos que fazer o build do DAO do user aqui. E para cada um desses endpoints, nós vamos instanciar um repositório utilizando esse DAO, e nós vamos também instanciar um serviço utilizando esse repositório. É discutível se isso aqui não deveria estar tudo aqui nessas declarações de cima, tudo bem? É bem discutível isso. Eu coloquei dessa forma, eu gosto um pouco mais de trabalhar dessa forma. E aqui eu só chamo o serviço. Então, cada coisa tem o seu papel na nossa aplicação e cada coisa desempenha o seu papel e nada mais. Uma coisa que é muito importante eu dizer para vocês, pessoal. Eu dei aqui para vocês as principais definições
de cada uma dessas coisas. Os DTOs, diz que os DTOs são classes anêmicas, não possuem regra de negócio. Contudo, é comum você encontrar aplicações onde os DTOs já estão fazendo validações de dado, pessoal. Está errado? Bom, seguindo a ferro e fogo, está. Os DTOs deveriam ser anêmicos, de acordo com quem criou esse pattern. Só que se isso funciona melhor para sua aplicação e se o seu time está desenvolvendo bem assim, se isso não está criando problemas de manutenção para você, ok, não tem problema nenhum. Nada é ferro e fogo. Você tem que adaptar a sua realidade. Você tem que adaptar a sua aplicação. Tá certo, pessoal? A mesma coisa para os DAOs e repository. Tem aplicações que só trabalham com repository, não trabalham com DAO. E toda essa interface de comunicação com o banco de dados está feito já dentro do repository. Você vê ali comandos SQL, coisas desse tipo, dentro do repository. E tá tudo bem, pessoal. Não tem problema nenhum. Não é obrigatório trabalhar com DAO. Você vai trabalhar com DAO quando ele fizer sentido para você. E eu já vi também aplicações onde o repository não existe e quem faz a regra de negócio de transformação de entidade para o que vai para o banco de dados é esse cara aqui, o serviço. Está errado? De novo, a ferro e fogo? Está. Deveria ter mais uma camada de abstração. Só que se isso serve para você, se isso está se enquadrando com o seu time, tá tudo bem também. O mais importante é entender o conceito de cada coisa aqui e entender quando que você vai utilizar ou quando você está deixando de utilizar. Sempre você vai ter argumentos para utilizar e argumentos para não utilizar. Você tem que medir essas duas coisas e entender o que é melhor para você e tomar essa decisão, tá certo, pessoal? Pelo vídeo de hoje é isso, eu espero que tenham gostado, ficou bem completo aqui, DTO, DAO e repository, com certeza você não vai ter mais dúvidas disso a partir de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like e pede aqui nos comentários o que você gostaria de aprender mais. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.